Olá, hoje é sexta-feira e o fim de semana deve ser de sol e calor aqui em Bauru. Os detalhes da previsão do tempo ao vivo direto do IPMET. E o Unesp Notícias desta sexta-feira, 13 de dezembro, mostra também. Vereadores realizam sessão extra para votação de projetos. Provas da segunda fase da Unesp começam no domingo. Saiba como se dar bem na redação. E o melhor do fim de semana está na agenda cultural. Boa tarde. Os vereadores fizeram hoje uma sessão extra na Câmara. Isso foi necessário, pois alguns projetos tinham que ser votados ainda neste ano. Entre eles, o reajuste do orçamento da Secretaria de Saúde. O repórter Felipe Mateus acompanhou. A última sessão da Câmara Municipal de 2013 teve 9 projetos de lei em discussão. Logo no início dos trabalhos, os vereadores tiveram que se reunir para analisar o projeto de reajuste do orçamento da Secretaria de Saúde. Segundo o texto, cerca de R$ 773 mil sobraram no orçamento da Secretaria de Obras e seriam repassados para a pasta da Saúde. Como o projeto foi encaminhado ao Legislativo nessa última quarta-feira, as comissões tiveram que dar seus pareceres durante a sessão. Na tribuna, os parlamentares fizeram duras cobranças ao prefeito por não ter enviado ainda o projeto de lei que negocia a dívida milionária da Coab. As discussões sobre a dívida da Coab ocorrem há muito tempo. O projeto de lei que tramita na Prefeitura propõe que a negociação do déficit, que já passa dos 370 milhões de reais, seja feito junto ao FGTS. A expectativa dos vereadores é que o projeto dê entrada na Câmara ainda neste ano. Com a negociação da dívida, a Prefeitura pagaria mensalmente cerca de R$ 580 mil e a Coab R$ 1,5 milhão. O valor seria quitado ao longo de 20 anos. Mas essa proposta tem que passar ainda pelos vereadores. Para o presidente da Câmara, Sandro Bussola, houve tempo suficiente para que o texto fosse encaminhado pela Prefeitura. A cada mês que se passa, a dívida da Coab aumenta em 3 milhões. Já é uma dívida altíssima, a Câmara Municipal vem debatendo isso desde janeiro e havia um comprometimento do Executivo que ainda esse ano iria enviar o projeto. Nós estamos na última sessão do ano, esse projeto ainda não chegou e um dos compromissos para aprovação do IPTU seria para que o pagamento da dívida da Coab fosse honrado em 2014. E ainda não foi apresentado pelo Executivo o projeto para negociação da dívida da Coab e coloca a cidade numa situação difícil, até mesmo de inviabilização de verba federal em função de um não pagamento dessa dívida. Renato Purini, líder do prefeito na Câmara, acredita que o projeto chegará a tempo. É importante que ele venha esse ano justamente porque há um acordo, inclusive, com a Justiça, que suspendeu as execuções em relação a essas dívidas da Coab, para que nós pudéssemos, então, antes de tudo, apreciar um projeto de lei de parcelamento dessa dívida. Portanto, a necessidade dele vir esse ano e aí, então, a discussão no ano que vem, e, se Deus quiser, aprovando o projeto e parcelando essa dívida. A pauta da sessão ainda contou com projetos de transferência de bens e recursos a entidades e organizações. Todos os projetos votados na sessão de hoje foram aprovados. A única exceção foi um de autoria do vereador Fábio Manfrinato, que autoriza o município a isentar do pagamento de Zona Azul idosos e pessoas com deficiência. O texto foi adiado por 2 sessões. Já o projeto do parcelamento da dívida da Coab foi encaminhado pelo prefeito Rodrigo Agostinho agora à tarde. Segundo a assessoria, a prefeitura aguardava a liberação do Tesouro Nacional em Brasília para depois passar pela Coab, pela Secretaria de Negócios Jurídicos e pelo gabinete do prefeito. Tudo isso antes de ser enviado à Câmara. A votação agora só fica para o ano que vem. Até o próximo dia 20, a presidência da Casa deve definir o valor do 10º, que é o dinheiro do orçamento deste ano, que sobrou na Câmara e deve ser devolvido à Prefeitura. A estimativa é de que cerca de R$ 900 mil retornem aos cofres do Executivo. A recomendação da Câmara é que esse valor seja direcionado à reforma do pronto-socorro central.
5 quadras da Avenida Nações Unidas terão uma nova sinalização de trânsito. O objetivo é diminuir o risco de acidentes. A Endurbe começa nesta sexta-feira a fazer algumas mudanças no trânsito na Nações Unidas, em Bauru, na região do cruzamento com a rua Borba Gato. As mudanças têm o objetivo de dar mais segurança nas conversões à esquerda e também na fluidez na avenida. Sobre isso eu converso com o Everton Mussi, que é diretor de Sistema Viário e Transporte da Endurbe. Everton, as conversões à esquerda serão proibidas por quê? Então, a grande questão das proibições das conversões à esquerda são para garantir a segurança daquelas pessoas que trafegam pela avenida, né? Hoje, nesses horários, com as conversões à esquerda, em horários de pico, se forma uma fila muito grande onde ocorrem os acidentes, né? Os veículos que vêm numa velocidade, de repente, tem que interromper essa velocidade por causa de uma conversão à esquerda, né? Às vezes você tem a conversão à esquerda com pessoas que estão desatentas e acabam vindo de encontro com outro fluxo de veículo e é onde ocorrem os acidentes. A ideia, então, é a proibição das conversões à esquerda. E haverá novos semáforos também nas Nações Unidas. Sim, em 2 cruzamentos, né, um da Benjamin Constant com a Nações e o outro da Conselheiro Antônio Prado com a Nações, serão instalados 2 conjuntos semafóricos para disciplinar, né, essas conversões, bem como dar maior segurança para as pessoas que trafegam pelos locais. E as mudanças devem ser finalizadas até quando? Então, elas já estão em andamento, né? Já começaram a ser executadas. Acreditamos que até metade, no meio de janeiro, aí, dia 10 ou 15 de janeiro, estejam concluídas. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, os motoristas que passam pela Nações sentido Jardim do Contorno indo para o centro e quiserem fazer a conversão à esquerda, agora tem que pegar a rua Borba Gato e fazer uma espécie de alça para poder fazer então o retorno nas Nações Unidas. Tárcio De Lucas para o Nesp Notícias. Mas atenção, a Endurbe atualizou que, por enquanto, as conversões à esquerda nas Nações Unidas continuam permitidas. A proibição está sendo implantada aos poucos, junto com os novos semáforos. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru informou hoje que, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai suspender o serviço de entrega da conta em endereço diferente do local da leitura. Segundo a autarquia, atualmente o serviço é oferecido de graça e tem quase 7.000 consumidores cadastrados. O objetivo é reduzir os gastos, já que a entrega da fatura em endereço alternativo tem um custo para o DAE. Os bauruenses que utilizam o serviço já estão sendo notificados desse cancelamento. Por isso, se o consumidor precisar da segunda via da conta, deve acessar o site do DAE, que permite a impressão da fatura. A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, dicas para você se dar bem na prova de redação da Unesp. E veja também... Ao vivo, direto do IPMET, a previsão do tempo para este fim de semana. É daqui a pouco, aqui no Unesp Notícias. A gente volta já. Unesp Notícias está de volta, hoje é sexta-feira, mas está todo mundo de olho no céu para saber como vai ficar o tempo neste fim de semana, o último antes do início do verão. O repórter Guilherme Tavares está lá no IPMET e conversa com a gente ao vivo. Guilherme, boa tarde. Como que vai ficar o tempo nesses últimos dias da primavera? Boa tarde, Larissa. O fim de semana vai ser de sol e calor, mas com algumas pancadas de chuva no fim da tarde em algumas regiões do estado. Quem tem os detalhes é o meteorologista José Carlos Figueiredo. Figueiredo, o tempo nesse fim de semana já é uma prévia de como vai ser o nosso verão? Boa tarde. Boa tarde a todos. Não é uma prévia de como vai ser o nosso verão, ele vai ficar mais parecido com o nosso outono. Amanhecerá os dias com poucas nuvens, à tarde esquenta e à noite e à madrugada teremos temperaturas amenas, mas não há previsão de chuva. Certo. Figueiredo, e como é que fica o tempo então para esse sábado e domingo agora então? Então, nesse sábado o dia amanhece com temperatura em torno de 18 graus, à tarde chega a 31 graus, no domingo 19 graus bem cedo e à tarde 32 graus. Figueiredo, é a Larissa aqui do estúdio, boa tarde. Como que vai ficar o tempo na semana que vem? Tem previsão de chuva? Boa tarde, Larissa. Não tem previsão de chuva, as pessoas vão aproveitar bem esse final de semana, vai ser um final de semana ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas esquentam um pouco à tarde, mas não é suportável. Tá certo, então, Figueiredo, obrigado pelas informações. Outras informações sobre o tempo podem ser conferidas no site do IPMET. Larissa, a gente volta com você aí para o estúdio. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Figueiredo. Bom fim de semana para vocês.
O assunto agora é a segunda fase do vestibular da Unesp, que terá provas no próximo domingo e também na segunda-feira. E para se dar bem na redação, é bom se concentrar. Desde o começo do ano, Raquel se prepara para este momento. Vai tentar uma vaga no vestibular da Unesp para o curso de jornalismo. Ela passou na primeira fase e neste fim de semana encara as questões dissertativas e também a redação. Frio na barriga para conseguir a tão sonhada vaga na universidade. A redação é muito difícil, principalmente a parte de controlar o tempo e até porque lá na hora, às vezes é um tema que você não sabe muito sobre discorrer. Mas aqui no cursinho a gente tem aulas sempre, tem a possibilidade de fazer redações sobre temas possíveis e ajuda bastante. Ela é um dos alunos do cursinho Princípia, oferecido na Unesp em Bauru. Nesta etapa, eles estão revisando os conteúdos que viram ao longo do ano. E a redação é uma das dificuldades da maior parte do pessoal. O que continua sendo mais difícil, eu acredito, para eles, corrigindo as redações e conversando com eles, o que eu percebo, é sair do senso comum. Então, muitas vezes, o que a gente discute em sala, durante a aula, é o que eles colocam na redação. Então, eles têm uma certa dificuldade de ir além daquilo que a gente discutiu e daquilo que, de certa forma, é realmente o senso comum. A segunda fase é realizada em 2 dias. No domingo, os candidatos fazem 24 questões dissertativas de ciências humanas e exatas. Na segunda, outras 12 questões dissertativas de língua portuguesa e literatura. E, também, a redação. São 4h30 de prova por dia. Administrar o tempo é essencial para conseguir bons resultados. É difícil. Eu, na maioria das vezes, saio prejudicada por isso, porque é muito difícil controlar o tempo, realmente. Mas acho que é por treino mesmo, realmente você vai se adaptando cada vez mais. Nesta reta final, o jeito é focar no que aprendeu durante o ano e usar os melhores argumentos no texto da redação. Primeiramente, pensar na estrutura básica de uma dissertação que tem que ser seguida obrigatoriamente, que é de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu sempre digo para eles, na introdução, é importantíssimo que você já defenda a sua tese, já deixe claro o que você, de certa forma, vai dizer durante o texto. No desenvolvimento, é importantíssima a boa argumentação. Então, tem que ter bons argumentos, bem articulados e bem interligados uns aos outros. E na conclusão, claro, concluir amarrando todos esses pontos. Então, primeiro, o básico é a estrutura. A minha dica é isso, focar na argumentação, tentar pensar naquilo que é diferente, naquilo que talvez a maioria não pense e tentar articular, principalmente, essas ideias muito bem. Então, durante o texto, tentar usar conectivos, por exemplo, portanto, por isso, contudo, ademais, enfim, deixar bem claro essa articulação entre as ideias, tentar unir uma ideia com a outra, um parágrafo com o outro, não deixar as ideias jogadas, tentar realmente deixar uma redação bem estruturada e bem argumentada. Todos os detalhes da segunda fase do vestibular da Unesp você encontra no site da VUNESP. O Jardim Botânico de Bauru está com inscrições abertas para 3 cursos de férias para a criançada. O primeiro é o Desenhando o Jardim Botânico, para quem tem de 8 a 12 anos. As inscrições vão até o dia 3 de janeiro do ano que vem e as atividades serão realizadas de 6 a 10 de janeiro. Os outros cursos são para crianças com idades entre 8 e 10 anos. O Minhas Férias no Jardim Botânico tem inscrições abertas até 13 de janeiro. Já o Foto Brincando no Jardim Botânico é o nome do terceiro curso, com inscrições até 17 de janeiro. Os cursos incluem atividades pagas e de graça. As inscrições devem ser feitas no próprio Jardim Botânico. Mais informações pelo telefone 3281-3358. As vagas são limitadas. O Unesp Notícias faz um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a agenda cultural. O ruído fino da MPB e um sabadão de samba para animar o fim de semana. Nos cinemas, a estreia do segundo filme da trilogia Hobbit e o novo do Woody Allen. É o que você vê daqui a pouco aqui nas dicas culturais do Unesp Notícias. A gente volta já já. Mais uma semana chegou ao fim e você já sabe o que vai fazer para aproveitar este fim de semana. Então prepare-se que chegou a hora das nossas dicas de lazer e cultura. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente nessa tarde de sexta.
Sexta-feira 13 que é especial para você, né, Larissa? Um dia muito bonito. Um dia muito bonito. Hoje é aniversário da Larissa, mais um aninho de vida. Parabéns. Obrigada, William. E além da Larissa, quem também faz aniversário hoje, aqui no Mestre Notícias, é justamente o nosso quadro da Agenda Cultural. Um ano de agenda, hein? Já há um ano, aqui toda sexta-feira, trazendo as dicas de lazer para o pessoal de Bauru. E eu fiz até um levantamento para a gente ter uma noção, fazer um balanço desse um ano no ar, né? Nesse período, a gente trouxe 269 dicas aqui na Agenda Cultural. Nossa, muita coisa. Bastante coisa, sendo que foram 97 shows musicais, 87 filmes, 31 espetáculos de teatro e de dança, 20 exposições de arte e mais uma série de eventos como Festa Junina, Aniversário de Bauru, Facilpa, a Expo Bauru. Então, a gente sempre reclama, né, que Bauru tem uma vida cultural meio parada. Acho que não é tão parada, não. Os dados dizem que não. Os dados tem não opção, mentem. Né? Bom, mas vamos então começar a falar desse fim de semana agora? Vamos lá. Então a gente vai começar a falar desse fim de semana agora, falando em música. No domingo, a gente recebe aqui em Bauru o show de lançamento do novo trabalho de um grupo cheio de gingado da cidade de São Carlos. É a banda Ruído Fino, que vem cheia de influências de Stevie Wonder, Ed Mota, Sandra de Sá e Jamiroquai. Confere aí. Som bacana, né? O show do Ruído Fino é no domingo à tarde, a partir das 4 horas, no Sesc Bauru. A entrada é de graça. Outra atração musical do Sesc no fim de semana é um show de samba inteirinho calcado nos clássicos do gênero dos anos 70. É o Quinteto em Branco e Preto. Pode esperar clássicos como Você Abusou e Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Eu separei um trecho deles cantando Chequeré da Alcione. Ouve um pouco. Veio de lá da Bahia, capital do Canjerê. Mas não sei afinal qual dela se cravo, cadela se molha de quê. Não sei se ela é pela 90, se bota pimenta no acarajé. Eu só sei que o nego se espalha quando ela chacoalha aquele cheguei. Chacoalhando chequeré. É um show mega animado, hein? A apresentação do Quinteto em Branco e Preto é sábado, a partir das 4 da tarde, também no Sesc. A entrada custa R$10 a inteira, R$5 a meia e só R$2 para comerciários matriculados no Sesc. E agora, agradando aos cinéfilos, uma das estreias desse fim de semana vai fazer a alegria dos fãs de histórias fantásticas. Isso porque chega a Bauru a segunda parte da trilogia O Hobbit. Eu confesso, viu, Larissa, que eu não sou muito fã nem do Senhor dos Anéis e nem do Hobbit, que na verdade é uma história que se passa antes do Senhor dos Anéis. Só que não vai ter como a gente fugir do lançamento de O Hobbit. Só pra gente ter noção, hoje é a agenda dos números praticamente. Nesse fim de semana agora, na estreia aqui no Brasil de O Hobbit, das cerca de 2.500 salas de cinema do Brasil, 1.005 estão passando O Hobbit. Nossa, é um massacre, né? É um massacre. Aqui em Bauru, das nossas 10 salas, 5 estão passando. Então metade do cinema de Bauru está passando O Hobbit. Vai ser bastante difícil fugir. Em O Hobbit, a desolação de Smaug, a gente continua acompanhando a jornada para a reconquista da terra de Erebor. Além de uma série de aventuras, o protagonista Bilbo Bolseiro vai enfim ficar de olho a olho com o dragão que guarda o lugar. Olha só. What is this place? The desolation of Smaug. Destroy the dragon. Take back your homeland. The dwarf will never be king. Our time has come again. It is not our fight. Are we not part of this world? You seek that which would bestow upon you the right to rule, the Arkenstone. I am king under the mountain.
ou seja, um lançamento cheio de efeitos especiais. E se você vai encarar o Hobbit, se prepare, viu? O filme tem quase 3 horas de duração. O longa está em cartaz no Alameda e no Bauru Shopping, em cópias dubladas, legendadas, em 2D e em 3D. A classificação indicativa é 12 anos. Além dessa grandiosidade toda do Hobbit, Bauru também recebe um novo filme do diretor Woody Allen, Blue Jasmine. Na história, uma milionária perde toda a fortuna e precisa pedir abrigo à irmã, que mora num apartamento bem pequenininho. Depois de tanta riqueza, ela vai ter que reaprender a viver com muito pouco. Confere só. Is there anything you want that you don't have? Sweetheart, it's beautiful. When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in. She's not just broke. She's all screwed up. You know, you hear me? Excuse me. Are you talking to me? Ginger told me all about you. 1 minute you're on top of the world, the next, guy turns out to be a crook. Well, how long are you planning on staying with Ginger? No one wants to get out of here as fast as I do. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. Her husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. I can't. You choose losers because that's what you think you deserve, and that's why you'll never have a better life. She doesn't care about you. She's a phony. Can you please not fight in here? Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in. Sempre o Woody Allen, né? Ontem saíram as indicações ao Globo de Ouro do ano que vem e a atriz Cate Blanchett, que vive a protagonista, é a favorita ao prêmio de melhor atriz para comédia. Blue Jasmine está em cartaz no Alameda e no Bauru Shopping, apenas em cópia legendada. A classificação indicativa é 12 anos. Eu vi algumas críticas a esse filme, mas diz que a atuação dela está irretocável. Eu acredito, pelo pouquinho que a gente consegue ver no trailer, Larissa, a gente vê que ela vai do céu ao inferno em muito pouco tempo, né? Isso sempre garante prêmios. Com críticas, sem críticas, acho que o Woody Allen sempre vale a pena. Sim, né? sempre vale a pena ir ao cinema. Tá certo, e além de cinema e música, tem uma dica de exposição, que aliás é preciso correr porque termina amanhã. É a mostra Áureo de Schultz, um olhar antropológico, aberta ao público no Museu Ferroviário. Pois é, essa exposição, Larissa, já estava aberta aqui ao público há quase 2 meses, se despede amanhã, mas quem se interessou, quem vai se interessar agora vendo as imagens, corre que ainda dá tempo de ver. A exposição é um registro de várias comunidades indígenas. São 58 fotos que retratam 12 tribos brasileiras. A maioria das fotografias são de crianças nas matas e aldeias. Elas estão em atividades com os pais e familiares, brincando ou aprendendo sobre a cultura indígena. As imagens foram feitas ao longo de 3 décadas, os anos 40, 50 e 60, quando o antropólogo Harold Schultz era funcionário da FUNAI. É um trabalho que, até hoje, serve de referência para os estudos antropológicos. A exposição ainda pode ser visitada amanhã, das 9 da manhã à 1h30 da tarde. O Museu Ferroviário fica na rua 1º de agosto, quadra 1, ao lado da Estação Central. A entrada é de graça. William, obrigada pelas dicas de hoje. Vida longa a nossa agenda cultural e eu te espero na semana que vem. Estarei de volta, Larissa. Vida longa a você também por muito tempo aqui com a gente no Nesp Notícias. Um ótimo fim de semana para você de casa também. O Nesp Notícias fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau! Chacoalha aí! Woo!